Nós vamos falar nessa aula, a primeira aula, sobre o Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Goiás. Importante a gente entender a estrutura das normas que tratam do Corpo de Bombeiros. Primeiro a gente viu lá a questão do Estatuto. O Estatuto, ele diz o que o bombeiro faz, qual que é a estruturação, baseada na hierarquia e disciplina, instituição permanente, as prerrogativas, direitos, etc, etc. Quando o Estatuto ele estabelece que o Corpo de Bombeiros está em cima do pilar hierarquia e disciplina, hierarquia e disciplina, tem que ter normas e leis que vão tratar disso daqui. Qual é a norma que vai tratar da hierarquia e da disciplina? A hierarquia é a ordenação da antiguidade conforme postos e graduações. Quem que trata da hierarquia da disciplina? A gente falou nas últimas aulas do plano de carreira das praças bombeiros e policiais militares. E agora a gente vai falar da parte da disciplina. Como assim da disciplina? Nós vamos falar do CEDIME, que é o Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Goiás. Então a gente viu estatuto. O estatuto diz que o Corpo de Bombeiros é baseado na hierarquia e na disciplina, e com base disso, para a hierarquia, para a organização da carreira em graus hierárquicos, a gente estudou o plano de carreira, e para a parte da disciplina, a gente vai estudar o CEDIME, para fechar essa alicerce da nossa instituição. Só um detalhezinho para a gente não enganar, não esquecer jamais. O estatuto que a gente estudou, ele é dos bombeiros militares, exclusivo. O plano de carreira e o CEDIME são leis que valem tanto para bombeiro militar quanto para polícia militar. Bola para frente, vamos seguir. Essa norma, gente, já vou até repetir, o objetivo dessas aulas não é ter mega aulas ou mega produções que vão deixar o cara azeitado, redondo para o concurso. A função da gente que eu tenho planejado para as aulas é que esses termos, essas palavras, esses assuntos que são estranhos para aqueles que nunca viram, que estão lendo agora, tenham algum tipo de explicação, tá? Então esse é o objetivo das aulas. Se elas não atenderem, não tem problema. Você corre atrás de um material que seja às vezes mais massivo, mais concentrado, que te dê mais um conhecimento concentrado para uma fase final de concurso. O objetivo aqui é abrir a mente daqueles que nunca viram ou nunca estudaram esse tipo de situação. Por isso que a gente está com a lei aberta na tela e não com o slide mais. É para facilitar a compreensão de cada um. E nessa parte específica eu vou inverter. A gente vai começar aqui falando o que é o CEDIME, né? Que é o Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Goiás, chamado de CEDIME-GO. Esse Fzinho que está aqui é um erro da lei, não significa nada. Tá? Qual que é a função dele? É definir, especificar, graduar, classificar as transgressões disciplinares passíveis de punição. Então, identificar aqueles comportamentos que são incompatíveis com a carreira, com a função bombeiro militar ou policial militar. Estabelecer normas relativas às sanções, ou seja, identificou que o cara teve uma transgressão, teve um processo justo, definiu que ele está errado, vai estabelecer as normas para as sanções, como que vai aplicar a pena, os conceitos e recompensas previstos em lei. Para quê? Para que não haja abuso, para que seja justo. Então, função do nosso CEDIME é encontrar, definir, graduar, classificar o que é transgressão, que é um comportamento inadequado, e definir o que deve ser feito, qual que é a pena para cada transgressão. E aí, para não ficar confuso, para não ficar aquela coisa, transgressão, 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 nós já vamos lá para o final do Código de Ética,
lá para a parte final dele e nós vamos ver o que o Código de Ética considera transgressão. Vai ser a partir do artigo 118, lá no final. Então, para a gente não ficar, mas transgressão, o que é isso? Isso é muito confuso. O que é a transgressão? De forma simples, guarde isso na cabeça, para você não, eu tenho que decorar tudo isso. Não. Você tem que entender assim, qual comportamento que não é adequado a um militar, a um bombeiro militar. Se você tiver essa consciência interna, falar isso aqui eu acho que está errado, é a sua moral, é a ética dizendo para você o que está errado. Então dificilmente você vai ter problema com isso daqui. Você não tem que decorar cada um. Mas você sabendo que, o que é aquele comportamento que ele não é adequado, peraí, isso aqui eu não tenho certeza não, mas isso aqui não pode, isso aqui é errado. Se eu fosse bombeiro eu não poderia fazer isso. Então isso provavelmente, 90% de chance, vai ser uma transgressão. Então as transgressões, elas têm uma gradação. O que é a gradação? Elas são divididas em leves, médias e graves. Isso é muito importante depois, porque vai definir qual é o tipo de pena que o cara vai receber quando ele cometeu uma determinada transgressão. Então, começando. O que são transgressões disciplinares leves? Primeiro, deixar de comunicar ao superior hierárquico a execução de uma ordem dele recebida tão logo seja possível fazê-lo. O que significa isso? Um bombeiro mais antigo, um exemplo, um cabo, ele passa a missão para um bombeiro mais moderno, um soldado. Fala, olha, você pega a viatura e vai abastecer, porque a gente vai sair para uma ocorrência, a gente vai apagar um incêndio, um fogo de vegetação a 300 km daqui. O militar vai, abastece, volta para a unidade, senta e vai ver televisão, vai mexer no celular. Ele não comunicou ao seu superior que a missão está cumprida. Para quê? Para que seja dado o próximo passo. Ele está cometendo uma transgressão leve. O serviço não pode parar, ele tem que ser ágil. Chegar atrasado ou faltar a qualquer evento, serviço ou instrução que deva tomar parte ou assistir. Isso aqui eu não preciso nem explicar. Chegar atrasado em qualquer evento militar é transgressão disciplinar, leve. Deixar de comunicar em tempo hábil o motivo do atraso, da falta ou ao serviço ou local onde comparecer. Então, se você vai atrasar, é transgressão. Se você não avisar que vai atrasar, é outra transgressão. Então, o militar teve um problema, o filho passou mal à noite, tá tudo bem, e ele saiu um pouco mais tarde, pegou trânsito durante o caminho, ele vai chegar atrasado, ele tinha que chegar 8 horas, ele vai chegar depois, ele tem a obrigação de comunicar a alguém lá, de preferência o seu chefe imediato, em tempo mais rápido possível, para que ele saiba que você vai atrasar. Porque se ele precisar, ele mantém alguém no seu lugar ou te substitua em determinada missão. Permutar serviço sem permissão da autoridade competente. Trocar serviço. Ou seja, quando você estiver efetivado, trabalhando, você vai trabalhar numa escala, por exemplo, de 24 horas com 72 horas de descanso. Mas você tem uma determinada situação que você precisa não trabalhar em um certo dia e combina com um colega seu de que vai haver uma troca de serviço. Não, tira o meu serviço no tal dia que eu tiro o seu no próximo. Você tem que avisar a sua autoridade competente. Mas por que? Vai ter alguém no meu lugar? Não, porque é gerada uma escala. Essa escala ela vincula o CPF da pessoa escalada, ela está naquele dia, ela vai receber o salário, é uma espécie de ponto. Existe a responsabilidade legal. Então não pode, tem que ser feito com antecedência autorizado para que o seu chefe imediato ele consiga coordenar as escalas. Mas o militar é muito chato. Cara, chegar atrasado, não avisar que vai chegar atrasado, não avisar que trocou de serviço. No serviço civil, na iniciativa privada, é muito pior. O cara toma esporro e pode ser demitido por justa causa se ele ficar cometendo essas coisas por muito tempo. Outra transgressão leve, afastar-se injustificadamente o motorista de uma viatura sob sua responsabilidade durante o serviço ou outros durante seus afazeres. Então, o militar ele é motorista, ele chega em um evento, por exemplo, numa romaria, num parque de exposições, ou ele chega no atendimento da ocorrência, ele sai de perto da viatura e vai a algum lugar sem avisar ninguém, e aí precisa sair com a viatura, ele não está próximo. Isso é transgressão. Ele não pode deixar a viatura sem justificativa. Deixar de devolver ao final do serviço
o armamento, equipamento que lhe tenha sido entregue. Então, no caso do PM, ele vai sair para o serviço, entrega um armamento, ou do bombeiro, um determinado equipamento no início do serviço, ao final do serviço ele tem que devolver. Se ele não devolver, transgressão, é errado. Comparecer a qualquer solenidade, festividade ou reunião social com fardamento diferente do que foi convencionado, ou entrar civis quando deveria comparecer fardado. Então existem vários eventos, formaturas, homenagem, festividades, em que o militar vai ter que ir fardado. Se ele for com fardamento errado, que não foi o que foi pedido, ou ele, ao invés de ir fardado, ele foi civil, ele está cometendo uma transgressão, ele não pode fazer isso. Deixar o superior de determinar a retirada, seja de solenidade militar ou civil, de subordinado que ela compareça com uniforme diferente do convencionado. Então o cara foi com o uniforme errado. E o cara mais antigo que ele viu e não mandou ele embora, ele também comete transgressão disciplinar. Os dois podem ter problema. Deixar o superior deliberadamente, ou seja, por vontade, por querer mesmo, sem nenhum tipo de dúvida, de corresponder a cumprimento do subordinado. Então, a gente tem nos meios militares a continência como cumprimento diário do militar. Ela é como se fosse um aperto de mão. Se o subordinado não prestar continência, ele está errado, é transgressão. E se ele presta continência, o mais antigo olha e finge que não viu ou ignora, ele está cometendo também a transgressão. É obrigatório a retribuição da continência. A não ser que o cara esteja com as mãos ocupadas, ou que ele esteja dirigindo, mas um mero aceno, um bom dia, já é a mesma coisa de retribuir. Tá? Sobrepor ao uniforme, às insígnias, distintivo, condecoração, tal, ou medalha, não regulamentar. Tem como usá-lo indevidamente. Então o cara tem um uniforme, ele tem um regulamento e ele coloca um distintivo que ele não tem direito, ou que não deve, ou no lugar errado da farda, cobrindo alguma coisa, por exemplo, a bandeira do lado esquerdo, não pode, e ele está cometendo transgressão. Fumar em local proibido ou em momento não autorizado, transgressão disciplinar. Faltar com asseio próprio, ou a tropa que comandar ou chefiar. Ou então o cara, ele não fez a barba direito, ele não está tomando banho, ele está mal vestido, ou a tropa que ele comanda estar assim, é transgressão disciplinar leve. O militar tem que ter boa aparência. Se você não quer andar engraxado, barba feita, cabelo cortado, banho tomado, você não vai ser militar, você vai sofrer. Continuando. Conversar ou fazer ruído em ocasiões, locais, horários, desacato com regulamentação ou convenção social. Então, o militar, onde ele chega, o comportamento dele é diferenciado. E muitas vezes, o militar, no horário de folga, a paisana civil, em eventos públicos, o comportamento dele denuncia que ele é militar. Então, ele não fica na algazarra, ele evita chamar atenção falando alto ou coisas do tipo, que é o caso. Atrapalhar uma reunião, um evento, um culto religioso. Isso é transgressão disciplinar. E o militar, por natureza, ele tem um comportamento diferenciado. O militar reconhece o outro de longe, mesmo que eles não se conheçam. Ele sabe que aquele outra pessoa é militar pelo comportamento dela. Entrar ou permanecer o subordinado em dependência de OPM ou OBM, Organização Policial Militar ou Organização Bombeiro Militar, ou seja, nos quartéis ou qualquer lugar da polícia do bombeiro, sem conhecimento ou consentimento da autoridade competente. Então, você é bombeiro militar, você resolve ir lá em Goiânia visitar um quartel. Aí você entra, não se apresenta e não procura o mais antigo do quartel, fica circulando ali dentro. Isso é transgressão disciplinar. Você tem que se identificar, chegar no local e falar: olha, eu sou o soldado fulano de tal, eu sou o cabo fulano de tal, trabalho em tal lugar, vim conhecer a unidade. Ninguém vai te tratar mal, todo mundo vai ter o maior prazer de receber. A camaradagem, o bom trato entre os bombeiros é histórico. Você sempre vai ser bem recebido. E não só dentro do seu estado. É comum bombeiros de outros estados se visitarem. O cara chega em Goiás, ele é de São Paulo, ele é do Rio Grande do Sul, ele é de outro país, ele vai lá no bombeiro, ele vai conhecer o quartel, ele quer conhecer os militares, trocar experiência. O bombeiro que sai de Goiás, ele é bem recebido em qualquer bombeiro do Brasil, em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Paraná. Isso, pessoalmente, eu tenho consciência. E em outros países.
A profissão bombeiro militar, ela tem essa característica. Ela é muito parecida em qualquer canto do planeta. Então, qualquer bombeiro militar que se encontre em qualquer lugar do planeta, ele tem assunto para tratar e eles se recebem bem. Existe uma camaradagem universal. Então, você vai em um quartel, você se identifica, procura o mais antigo. Inclusive no quartel que você já trabalha. Se você trabalha no quartel, chega no horário de folga, entra no quartel, não se apresenta, não procura ninguém, é transgressão disciplinar. Você tem que chegar e falar, olha, estou no quartel, vim fazer isso, aquilo, aquilo outro. Quartel não é lugar de passear, é lugar de trabalho. Outra transgressão. Quando estiver uniformizado, usar barba, cabelo, bigode ou costeletas em desacordo com a regulamentação ou convenção. Vai na mesma questão da higiene, da roupa limpa, bem passada, da boa apresentação pessoal. Tá? Então, de uniforme, barba é proibido. Cabelo, no padrão, cortado. Bigode é autorizado, mas tem um bigode razoável, tem o tamanho correto. Costeletas também não é aquela do Elvis Presley, não pode, tá? É a costeleta comum, normal. Está em desacordo, transgressão leve. Esse aqui é específico para militar mulher. Usar a militar quando fardada, piercings visíveis ou acessórios similares. Hoje em dia já não dá nem para falar de a militar, ou militar também pode usar o piercing. Só não pode em lugares visíveis ou acessórios similares. Cabelos soltos. O homem não pode ter cabelo grande, a mulher pode. Ela não pode ficar com ele solto e esvoaçado. Ele fica preso. Existe um padrão. Ou unhas em desacordo com os regulamentos específicos. Então, chegar com a unha toda colorida de forma espalhafatosa, de forma que chame muita atenção, não é autorizado. Mulher bombeira, ela é bem vestida, ela anda bem arrumada, ela anda maquiada, o cabelo bem cuidado, as unhas bem feitas, mas não é algo absurdo e espalhafatoso. A não ser que haja recomendação médica para uso do cabelo solto por algum motivo, ou as unhas têm que estar de alguma outra forma, tá? No caso do cabelo solto, a mulher do cabelo curto, ela não precisa ter essa preocupação. O corte que seja curto não é baixo igual ao do homem, mas ele sendo um corte mais social, não há problema nenhum da mulher ter o cabelo curto. O bombeiro militar que usar joia, corrente, peças de vestimenta ou outros adereços que prejudiquem a apresentação ou descaracterize o fardamento. Então o cara está com farda, ele está com frio e ele está com a farda, ele pega uma jaqueta de couro e joga por cima do corpo e vai trabalhar. Negativo, não pode. Existem fardamentos voltados para o frio. Você não pode descaracterizar o seu fardamento. Tá? Da mesma forma, o cara usa um excesso de correntes, um excesso de pulseiras, vários anéis na mão. Isso não é compatível com o serviço militar, especialmente bombeiro, em que o cara vai ter muita atividade física, que ele vai estar ali no combate ao incêndio, na retirada de uma vítima de um veículo, e esse pode acabar atrapalhando e machucando ele o excesso de adereço. Transgressão leve, deixar de prestar a seu superior hierárquico as continências ou ensinar de respeito e cerimônias regulamentares. A gente viu agora que o militar mais antigo, que não responde a uma continência do mais moderno, ele está cometendo transgressão, e o contrário, se você deixar de prestar continência ao militar mais antigo. Praticar fato doloso definido como contravenção penal. Isso aqui é mais a área do direito. O que é um fato doloso? É intencional, o cara quis fazer. Que é definido como contravenção e não como crime. Qual a diferença entre contravenção e crime? É a gradação, é a periculosidade, é o que aquilo causa para a sociedade. Se é mais leve, é contravenção. Se é mais grave, vira crime, está lá no Código Penal. Tá? Uma contravenção penal, jogo de aposta. Se o militar estiver em roda de jogo de aposta ou em rinha de galo, contravenção penal é considerado como uma transgressão leve. O artigo 119 ele já vai tratar das transgressões médias. De agora em diante eu não vou ficar muito preocupado com cada uma das transgressões, não. São muitas. E a gente vai perder tempo, vai tornar a aula muito longa. O que eu aconselho os senhores? Leiam e tentem puxar daquilo ali o que é ético, o que é moral. Dificilmente alguém vai ler aqui, por exemplo, retardar
a execução de qualquer ordem. Se você receber uma ordem e fica demorando para fazer, você sabe que aquilo é errado. Então, a maioria das frases você não vai ter dúvida. Então, você precisa decorar tudo. Nem acredito que o concurso vai ficar colocando as transgressões e perguntando se está certo ou errado. Ele vai citar uma transgressão e vai perguntar alguma outra coisa. Tá? Então, a gente vai ser mais objetivo de agora em diante para terminar logo essas transgressões. Então, retardar injustificadamente a execução de qualquer ordem, quer dizer, se foi determinado você fazer alguma coisa, você tem que fazer logo, a não ser que você tenha uma justificativa. Dificultar ou subordinar a apresentação de qualquer recurso administrativo, deixar de encaminhar à autoridade competente dentro de um prazo, a regulamento ou convenção, recurso de documento que não receber, estando a solução em sua alçada, quer dizer, você teve um problema, alguém te notificou para você explicar aquele problema, ou você recebeu, está passando por um processo administrativo e foi notificado para apresentar uma resposta. E você deixa de encaminhar essa resposta ou deixa de explicar alguma coisa solicitada, isso é transgressão. Deixar de informar a autoridade competente, falta ou irregularidade presenciar. Infelizmente, senhores, não há espaço para protecionismo dentro do militarismo. Se você vê algo errado, você diz, eu sou dedo duro. Não. Para o bem do serviço, você tem que informar o que aconteceu. Deixar de ter compostura em local público, quer dizer, se comportar mal. Portar ou expor arma de fogo sem estar devidamente autorizado ou em desconformidade com a legislação vigente. O bombeiro militar ele tem direito à posse e porte da arma. Posse é ter uma arma em seu nome e porte poder transitar com ela. Só que existem regras. O bombeiro não é igual à polícia militar que a arma tem que estar à mostra para todo mundo ver que ela não faz parte do nosso serviço ficar com a arma à mostra. Então existem regras, inclusive para usar fardada, ela não pode estar aparente, coisa do tipo. Se você desrespeitar, transgressão. Frequentar lugares incompatíveis com o decoro da classe. Então, obviamente, se você é encontrado recorrentemente naquele bar inadequado na ponta da cidade, você pode ser responsabilizado por isso, tá? Vamos passar para baixo agora. Existem muitas transgressões médias. Mais uma vez, não é o escopo aqui fazer vocês decorarem ela. Já as transgressões graves também são muitas, tá? A partir do artigo 120 trata das transgressões graves. E aí você vai entender que já é um comportamento bem mais ofensivo. Mas vai citar em algum concurso uma transgressão, perguntar se ela é média, grave ou leve? Dificilmente, tá? Então não preciso ler. Leia. Aprenda o máximo que você puder, mas extraia sempre aquele princípio da ética e do respeito à moral, à ética bombeiro militar. Dificilmente você vai ter problema com isso, ok? Então, olha só, uma delas, a primeira, ofender, provocar, desafiar, desacreditar, dirigir-se ou referir-se ou responder de maneira desatenciosa, superior e hierárquico ou funcional, por atos, gestos ou palavras. Quando fala hierárquico, está falando dentro da própria corporação. Quando fala funcional, é porque existem funções que são mais antigas que a sua. Por exemplo, 2 militares, terceiro sargento, dentro do serviço. Um é o chefe de ala, é a função dele. Ele que está responsável pelo serviço. E o outro também é terceiro sargento, às vezes até mais antigo. Está ali tirando um serviço extra. A função é mais antiga do que a graduação. Ou até mesmo funcionários civis. Por exemplo, a gente é subordinado, nós bombeiros militares somos subordinados ao secretário de Segurança Pública, ao governador e assim por diante. Algumas coisas aqui que já são bem mais modernas, por exemplo, o inciso 4 do artigo 120 das transgressões graves, ele já tem um termozinho aqui, novo, presente no dia a dia e tem dado muito problema na corporação. Publicar, compartilhar ou divulgar ofensas a superiores hierárquicos, pares e subordinados. Não é só o mais antigo, não. Ao seu par, que é aquele da mesma graduação, e ao subordinado. Isso é transgressão grave. Publicar ou compartilhar ofensas à PM ou ao Corpo de Bombeiros na internet, à instituição. Também é grave. Utilizar ou autorizar o emprego de subordinados para execução de serviços pessoais não previstos em lei. Então hoje não cabe mais pegar lá os alunos soldados, lá do curso de formação de soldados, e levar lá para a propriedade particular para capinar. Isso já aconteceu, hoje não pode mais, o cara vai se ferrar, tá? Bom,
Seguindo adiante, a gente vai ver que são também muitas transgressões graves, na verdade é o que mais tem, as leves são bem menos do que as graves, né? Então a gente vai ter aqui na L, quer dizer 50, e assim por diante. Bom, feito isso, a gente fez um atalho, a gente volta lá ao início. Então o artigo 1º, ele tratou de definir e especificar o que são as transgressões. Nós já vimos depois o que são as transgressões. Agora a gente volta aqui e todo o artigo 1º ele diz que o processo vai ser instituído primando pelo respeito ao Estado Democrático de Direito, mantendo os princípios de hierarquia, disciplina, legalidade, moralidade, tudo aquilo que é da administração pública, assegurando o contraditório e a ampla defesa, com todos os meios possíveis, tá? É isso que diz o artigo 1º. Posteriormente, nós já vamos aqui para o artigo 2º e ele já diz quem é que se sujeita ao Código de Ética dos Militares do Estado de Goiás, tanto bombeiro quanto PM. Quem é que está sujeito? Os militares da ativa e os inativos da remunerado, ok? Então, militar está aposentado ou está na ativa, ele tem que respeitar o Código de Ética, ele tem que seguir os preceitos do Código de Ética. Também os alunos, mesmo que sejam de outra corporação. Como assim? Às vezes, militares de outros estados vêm fazer curso de especialização aqui ou até de formação. E esses militares eles estão sujeitos ao Código de Ética do Estado de Goiás. Então, se aparecer uma questão lá na prova falando, militar do estado tal, que veio fazer curso no Estado de Goiás, não está sujeito ao Código de Ética dos militares do Estado de Goiás. Falso. Quem está aqui se sujeita às regras daqui. E aí traz aqui algumas questões. Então, militares ativos, inativos e alunos. O militar da reserva remunerada, quer dizer, aquele que já aposentou, mas ainda pode ser convocado, ele vai ter como sanção, como pena por transgressões disciplinares, os incisos 1, 2, 3, 7 e 8 do artigo 25 dessa lei. E os reformados, somente limitar-se-á a perda das prerrogativas militares. Vamos lá no artigo 25 e a gente volta aqui para entender essa partezinha do artigo 2º, que ele traz alguns poréns com relação à aplicação das sanções. Tá? Da mesma forma que a gente foi agora há pouco lá nas transgressões, para entender o que é transgressões, nós vamos lá agora no artigo 25, está lá na frente, e o artigo 25 ele diz o seguinte: as sanções disciplinares a que estão sujeitos os militares, tá? A gente viu lá que é ativos, inativos e alunos. Quais são elas? Elas são classificadas de acordo com o julgamento da transgressão, quer dizer, foi lá, viu qual que é a transgressão que o cara cometeu. É leve, é média, é grave. E aí ele vai ter essas possíveis penas aqui que vão crescendo em gravidade. E da primeira para a última. Então, rapidamente, advertência, repreensão e reprimenda. Prestação de serviço de natureza preferencialmente operacional. Essas três aqui, elas são, de forma geral, são advertências que vão constar na ficha do cara, que vão tirar pontos dele para promoção. A gente viu lá no plano de carreira que punição perde X pontos, repreensão perde X pontos, reprimenda e tal. Então, assim, isso aqui vai para a ficha do cara. O quarto inciso fala de prestação de serviço de natureza, preferencialmente operacional, é uma falta mais grave. O bombeiro é condenado a trabalhar em dias de folga, sem nenhum ônus para o Estado, ele vai prestar um serviço gratuito porque fez alguma coisa de errado. Mas isso é um absurdo, isso é errado. Olha, antes do Código de Ética, o militar não tinha essa possibilidade. Ele podia ficar detido ou preso. Então, hoje não existe mais detenção em prisão. O mais grave que pode acontecer, uma das mais graves, é trabalhar de graça. É melhor do que ficar detido e preso. Hoje não tem mais detenção em prisão para faltas administrativas, para transgressões. Isso é algo que hoje foi eliminado
com o Código de Ética. Transferência a bem da ética da disciplina é um tipo de sanção. O que é isso? O militar cometeu um ato tão grave que não é mais compatível ele permanecer naquela unidade com os colegas ou naquela cidade com a sociedade que não aceita ele ali por conta da transgressão dele. Ou repetidas transgressões. Aí ele é transferido para outra unidade. E aqui as três mais graves. O militar da ativa pode ser excluído a bem da disciplina. Quer dizer, ele é tão complicado que ele vai ser excluído da corporação, perde vencimentos, perde tudo. Perda das prerrogativas militares é o militar perder o direito de se chamar de militar, de usar seu posto, a graduação, eu sou o sargento, eu sou fulano, ele não vai ser mais, tá? Ele vai ser um ex-militar, ele vai perder direito à posse de arma e tantas outras prerrogativas. E por fim, perda do posto da patente, que também é similar à exclusão à bem da disciplina, só que a perda do posto da patente é para oficiais. Essas são as transgressões. Tá? Quando a gente volta, então, lá para o início, que fala que o militar da reserva remunerada ele pode receber como sanção apenas o inciso 1, 2, 3, 7, 8, o que significa isso? O militar da reserva remunerada, aquele que ainda pode ser convocado, ele vai poder ser advertido, repreendido ou receber uma reprimenda, todos vão para a ficha, ou perda das prerrogativas militares e perda do posto da patente. Por que ele não pode ser excluído da bem da disciplina? Porque ele já não está no quadro ativo mais. Tá? E ele vai poder sofrer essas sanções. Ele não presta serviço de natureza preferencialmente operacional porque ele não está mais na ativa, ele não pode trabalhar operacionalmente. Ele não vai para transferência a bem da disciplina, porque da mesma forma, ele está ligado à unidade nenhuma, ele está reformado. E a exclusão a bem da disciplina também não cabe porque ele já não está mais no quadro ativo. Tá? Ele pode perder as prerrogativas militares dele, que é outra situação. Aí fala, ainda aqui, isso para o da reserva remunerada. Quando trata aqui do militar reformado, fala que ele só pode perder as prerrogativas militares. Perder o direito de usar o posto, a graduação enquanto reformado, perder o direito à posse, porte de arma e assim por diante. E o militar convocado, o que é o militar convocado? É aquele que é um regime especial, a gente ainda não utilizou no estado de Goiás, que o cara presta serviço temporário voluntário. Ele vai receber por isso, mas ele é convocado. Ele recebe todas aquelas punições, a exceção do inciso 6, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, pulo 6, vai para 7, para 8. Então ele pode receber todos essas sanções, a exceção da exclusão a bem da disciplina. Até porque ele não tem estabilidade, ele é excluído automaticamente, ele é convocado. Para passar por isso aqui, ele tem que ser militar do quadro ativo. Voltando, mais alguns conceitos genéricos aqui, tá? A gente vai passar rápido. Para os efeitos dessa lei, denomina-se OPM e OBM todas as organizações militares. Então, organização, PM e organização bombeiro militar. Tá? Que são quartéis, corpo de tropa, repartição pública. Onde tiver PM e bombeiro são chamados de OPM ou OBM, não necessariamente quartéis operacionais. E quem que é o comandante ou chefe? Será denominado comandante ou chefe aquele que é investido de autoridade recorrente de lei ou regulamento, for responsável pelo comando. Então, na verdade, é isso aqui que importa. O comandante ou chefe é o responsável pelo comando, administração, emprego, instrução e disciplina de uma organização militar. É o militar mais antigo daquela OBM ou OPM, é o comandante dela, ou o chefe. Seguindo em frente, artigo 4º. Aqui vai ficar muito parecido com o que a gente viu lá no Estatuto. Tá? Então, não vou ficar me atentando, perdendo muito tempo aqui também não. Mas da hierarquia, da ética e da disciplina. A camaradagem como norma de convivência solidária e prestimosa torna-se indispensável à formação e ao convívio da família miliciana. Miliciano, gente, apesar de hoje estar usando como um termo pejorativo, miliciano é tudo que é relativo a militar. Então, a camaradagem ela faz parte do convívio do militar, propiciando a existência de boas relações sociais entre os militares. Mas me explica isso, Rafael. São todas aquelas condutas que visam preservar a boa relação entre as pessoas. Não mentir, não fofocar, não ficar com leve trás, não ofender. Isso é camaradagem, tá?
E incumbe ao superior hierárquico, quer dizer, o mais antigo, manter a harmonia, a solidariedade e a amizade entre seus subordinados. O superior não tem que ficar enchendo o saco o tempo todo, ele tem que cobrar, ele tem que manter a hierarquia e disciplina, mas também tem que manter a boa harmonia, a solidariedade, o bom convívio entre os seus subordinados. Aí a gente já vai para a ética. A ética também é muito parecido com o que está no estatuto, parece até repetição de alguns termos, né? Então, primeiro, ele caracteriza a ética é o sentimento do dever, o denodo militar, o decoro de classe, que se impõe a cada um dos integrantes das corporações, uma conduta moral, profissional irrepreensíveis, com observância dos seguintes preceitos éticos militares. Considerar a verdade e a responsabilidade como fundamentos da dignidade pessoal. Lembra que eu disse, o que é ética? É aquilo que você não tem vergonha de contar para os outros que você fez, exceto as suas intimidades. Mas tudo que é ético é aquilo que você não se envergonha de fazer. Exercer com autoridade, eficiência, probidade, quer dizer, honestidade, as funções que lhe couberem em decorrência do cargo, respeitar a dignidade da pessoa humana, parece aquelas cartas de direitos humanos. Isso são preceitos éticos, né? Cumprir as leis, regulamentos, ser justo e imparcial nos julgamentos, zelar pelo preparo próprio, moral, intelectual, físico e também pelos subordinados, tendo em vista o cumprimento da missão comum. Então, preparo próprio, moral, intelectual e físico e também no subordinado. A gente já falou isso lá no estatuto, quer dizer, o bombeiro militar, ele cuida do seu intelecto, da sua capacitação e do seu preparo físico e cobra do seu subordinado que faça o mesmo. A nossa profissão precisa de homens capazes e com força física e mulheres. Empregar todas as suas energias em benefício do serviço público, praticar a camaradagem, desenvolver permanentemente o espírito de cooperação, ser discreto em suas atitudes, maneiras e linguagem escrita e falada. Então, assim, seguindo é tudo aquilo que é importante para o convívio humano de forma harmônica, né? A gente vai até, também não vou ficar me atendo muito a isso daqui não, a gente já viu, vocês leiam com calma depois, isso aqui é muito pessoal. Como a gente está em período de eleição, cabe ressaltar aqui comportamentos que são bastante importantes aos militares e são vedados ou são restritos. A gente tem aqui, abster-se do uso das designações hierárquicas com o fim de obter vantagem pessoal ou causar, mesmo que não intencionalmente, prejuízo à administração quando, em atividades político-partidárias, é vedado ao militar estar filiado em partido. Mas tem militar que ele candidata. Sim, aquele militar que tem mais de 10 anos, ele vai agregar durante o período que ele vai concorrer e ali naquele período a lei autoriza ele a se registrar em partido político. Tá? Inclusive os prazos para os militares são diferentes do para o civil, porque o civil tem que estar filiado há mais tempo. O militar se filia ao partido somente quando ele vai candidatar. Ele pede agregação, se ele tiver mais de 10 anos de serviço, ou ele pede a exclusão, a demissão ou a exclusão, o licenciamento, para ele poder concorrer. Em atividades empresariais, nem é permitido você conduzir negócios, né? Quanto menos utilizar o seu grau hierárquico para poder favorecer qualquer tipo de negócio. Discutir ou provocar discussões por qualquer meio de comunicação a respeito de assuntos políticos ou militares. Então, aquele cara que gosta de ficar lá no seu grupinho de WhatsApp, no Facebook, no Instagram, provocando discussões ou participando de discussões políticas ou militares, ele está indo contra um preceito ético, ele está transgredindo. Tá? Exceto os de natureza exclusivamente técnica devidamente autorizada. Então, se ele está levando informações técnicas a uma discussão com autorização do comando dele, sem problema. Mas tratar de política ou de assuntos militares, falar mal da instituição, por isso, por aquilo, é proibido, é antiético. Tá? Não gosta, pede para sair. E também no exercício de funções de natureza não militar. Então, o cara não pode utilizar do fato de ser militar para conseguir, por exemplo, uma vantagem em um clube, num estabelecimento comercial e coisas do tipo. Aí a gente chega, saltando aqui, para o artigo 6º. E ele diz o seguinte: ao militar da ativa é vedado tomar parte na administração ou gerência de sociedade empresária, podendo, no entanto, dela participar como acionista ou cotista. Então, volta lá no que a gente viu no estatuto, o militar não pode
administrar uma empresa. Ele pode ser cotista, ele pode ser um dos acionistas, mas ele não pode ser controlador. Então, se o cara tem 49% da constituição ali societária de um supermercado, não tem problema. Só que ele não pode participar em nada da administração daquele local. Os militares da reserva, ele já aposentou, mas ele foi reserva remunerada, que o reformado não pode. Quando ele é convocado de volta, ele é proibido de tratar de assuntos dentro das OPMs, OPMs, ou repartições públicas que tiver, dos interesses da organização, empresa privada de qualquer natureza. Então o cara aposentou, agora ele está participando da administração da empresa, ele tem um negócio, aí ele é reconvocado dentro do ambiente militar, não é compatível ele ficar falando disso dentro do seu ambiente militar, é proibido. Tá? Que fala que os militares podem exercer a gestão de seus bens, quer dizer, o cara tem muitos bens sem herança, ele pode administrar tranquilamente, ele pode oferir lucro da sua propriedade rural, por exemplo, de aluguéis, sem nenhum problema, desde que não interfira no seu serviço. Tá? E o artigo 7º, rapidamente, o comandante-geral da corporação poderá determinar aos militares da ativa que, no interesse da salvaguarda da dignidade destes da administração militar, informe sobre a origem e natureza dos seus bens, sempre que houver razões que recomendem tal medida. Então, o militar, ele apresenta do nada, ele começa a ter um padrão de vida incompatível com o salário dele, ele não tem nenhum outro tipo de renda, o comandante-geral pode solicitar que ele comprove de onde é que vem. Então, o cara começa a traficar, o cara começa a cometer uma transgressão ou qualquer tipo de contravenção, e ele tem que justificar. E o Ministério Público, por exemplo, também pode requisitar que o comandante informe de onde vem o dinheiro daquele militar. Então, ninguém está livre de ser investigado. Tá? Indo para a hierarquia e disciplina, também replica tudo que a gente já viu no plano de carreira e no estatuto. A hierarquia e a disciplina são as bases da organização das corporações militares. A gente falou até no início dessa aula. Quem regula a hierarquia é o plano de carreira. Quem regula a disciplina é justamente esse documento, que é o CEDIM. A cidadania é parte da educação militar e vital para a disciplina consciente. O superior deve tratar os subordinados com humanidade, justiça, interessantes pelo seu bem-estar. O subordinado se sujeita às provas de respeito e deferência para com seus superiores, de conformidade com os regulamentos e tradições. Então, o cara que entra como oficial, como aluno oficial no CFO, ele é mais antigo do que os praças, ele tem que tratar eles com humanidade e justiça. Da mesma forma, ao longo da carreira dele, à medida que ele vai tendo pessoas subordinadas. E aquele que está subordinado, ele tem que sujeitar essas provas. Não é humilhante, não é horrível, eu me sinto péssimo porque eu tenho que prestar continência, que eu tenho que chamar alguém de senhor. Não, é da função. Aquela pessoa não é melhor do que você. Aquela pessoa só tem uma função superior à sua num grau hierárquico. Daqui a uns dias você vai estar no lugar dela, vai ter pessoas abaixo de você. Então é algo que se replica, que se multiplica. O militarismo tem mais de 2000 anos de vida. Surgiu lá, se estruturou lá no Império Romano. Então, funciona bem e não é pessoal. Se você não gosta de alguém, acha ele até menos capacitado que você, o fato de você estar subordinado a ele não significa que você é pior. É apenas pior do que ele. É apenas uma condição da função naquele momento. Tá? Demonstrações de camaradagem, cortesia e consideração são obrigatórias entre os militares. Também deve ser dispensado aos da Força Armada e de outras corporações. Então, isso já foi falado também em outras aulas, os militares eles tendem a se dar muito bem, polícia, bombeiro, inclusive de outros estados, forças armadas. Então, assim, a camaradagem ela se aplica não só dentro da instituição, mas também em todas as outras. A hierarquia e ordenação da autoridade em níveis distintos dentro da estrutura militar por postos ou graduações. Postos oficiais, graduações, praça. A ordenação dos postos e graduações se faz conforme preceituam os estatutos da corporação e as normas legais. Seguindo em diante, a gente tem que a disciplina militar é a rigorosa observância e o acatamento integral dos regulamentos e princípios militares, traduzindo-se pelo perfeito cumprimento do dever por parte de todos da respectiva corporação. Isso, mais uma vez, reforçando o que a gente já viu lá no Estatuto. São manifestações da disciplina, correção de atitudes, rigorosa observância dos regulamentos, obediência às ordens superiores, dedicação integral ao serviço, colaboração espontânea, disciplina coletiva e eficiência da instituição. A disciplina e a hierarquia devem ser mantidos permanentemente pelos militares da ativa e da inatividade
remunerada não é só o reformado ou da reserva remunerada, o reformado também. Seguindo adiante. Artigo 11. As ordens devem ser prontamente atendidas, exceto as manifestações ilegais. Poxa vida, o cara me mandou dar um tiro na cabeça da vítima porque ela tá gritando demais. Poxa, você vai cumprir uma ordem dessa de matar alguém? Você vai cumprir uma ordem ilegal de esconder um objeto, de furtar, de fazer algo que está fora do regulamento? Não. Então as ordens sempre devem ser atendidas, menos aquelas que são ilegais. Mas o próprio regulamento diz que eu tenho que cumprir ordem, mas ele mesmo diz que se você entende aquilo como ilegal, você tem o direito de negar. Cabe ao superior hierárquico a inteira responsabilidade pelas ordens que emitir e as consequências dela. Então, mesmo que o cara mande um militar fazer um ato específico, dê uma ordem para ele, essa ordem não é ilegal, o militar tem que cumprir, mas o militar está avisando, sargento, se eu cortar essa árvore aqui, ela vai cair em cima daquela casa, ela pode cair em cima daquela casa. O sargento falou, não pode cortar, que eu estou mandando. E você cumpre a ordem dele, a árvore cai em cima da casa, o responsável não é você. O responsável é o sargento. Tá? O mais antigo assume a responsabilidade por todas as ordens que ele emitir. A gente tem aqui agora algo interessante que vai ser muito utilizado em determinados momentos. Quem são as autoridades que podem aplicar esta lei, o Código de Ética? Quem é? Primeiro, o governador, o secretário de Segurança Pública, que é o nível imediatamente abaixo do governador, e o comandante-geral. Subcomandante-geral. Chefe do Estado-Maior-Geral. Eu sei que é difícil para vocês entenderem isso, mas isso daqui, da mesma forma que a gente tinha lá nas sanções uma gradação da menor para maior, nesse caso aqui, a autoridade maior é o governador, vai descendo. Depois o secretário de Segurança Pública, o comandante-geral, que responde ao secretário, o subcomandante, que é o 02, o chefe do Estado-Maior, que é o terceiro que vem abaixo. Aí entra aqui uma outra estrutura, que ela fica, na verdade, fora da estrutura do bombeiro, que é secretário de Estado, chefe da Casa Militar da Governadoria e subchefe da Casa Militar da Governadoria. O que é a Casa Militar? É um órgão que presta assessoramento e segurança diretamente ao governador. Eles também podem aplicar essa norma aos militares que estão a eles subordinados. Tá? E assim por diante, comandante de correções de disciplina e assim por diante. Até o último nível de quem pode aplicar, que são os oficiais em funções de comando e de chefia. Então, quem tiver na função de comando de um pelotão ou na chefia de uma seção também aplica. Todos esses são as autoridades que podem exercer, aplicar o Código de Ética. Nós vimos, então, quais são as autoridades responsáveis por aplicar as sanções. São 14. E depois, nos parágrafos seguintes do artigo, que define essas autoridades, estão os parâmetros que a gente vai utilizar. Vamos começar um por um, e aí eu vou utilizar um esquema para tentar simplificar quem é que pode aplicar todas as sanções. Primeiramente, vou ler o parágrafo 1º e o 2º, porque os dois são conexos. Está dizendo assim: as autoridades mencionadas nos incisos 1 e 3 deste artigo. Quais são os incisos 1 e 3? Governador do Estado, secretário de Segurança Pública e comando-geral. Rafael, mas está falando 1 e 3, mas é muito provável que o entendimento seria de 1 a 3, porque o secretário também pode aplicar a punição. Depois ele desaparece nos outros parágrafos. Então, entenda como 1 a 3. Essas três autoridades que a gente viu aqui, elas vão poder aplicar qualquer das sanções disciplinares prevista nesta lei, inclusive para os inativos da reserva remunerada e reformados. Então, autoridades 1, 2 e 3, governador, secretário de Segurança Pública e comandante-geral aplicam qualquer uma das sanções.
Só que o parágrafo 2º diz o seguinte: tratando-se de perda de posse da patente, quer dizer, o oficial perder o posto e a sua patente, somente pode acontecer após o julgamento, que é previsto na Constituição Federal. Essa proteção do oficial está lá na Constituição Federal e na Constituição Estadual. E quem vai fazer isso é exclusivamente o governador. Vamos entender isso então na prática? Nós vamos lá agora para o esquema. A gente tem que, no parágrafo 1º, diz o seguinte: a competência para aplicar qualquer uma destas transgressões, vai do governador até o comandante-geral, mas fala que a perda do posto e patente, lá no parágrafo 2º, ela é exclusiva do governador. Então, quem pode aplicar todas as sanções é o governador, tá? As outras, que vai de advertência até a perda da patente, sim, todas elas podem ser aplicadas pelo secretário de Estado de Segurança Pública e pelo comandante-geral. Tá? Então, parágrafo 1º e o 2º diz isso. O governador pode aplicar qualquer uma dessas sanções, finalizando inclusive com a perda do posto da patente. Secretário de Segurança Pública e comandante-geral, todas, menos essa, do posto e da patente. Agora vamos lá para o parágrafo 3º. As autoridades indicadas nos incisos 4 a 10 são competentes para aplicar qualquer das sanções disciplinares, de 1 a 5. Já vou lá mostrar. E as autoridades dos incisos de 10 a 14 desse artigo são competentes para aplicar qualquer uma de 1 a 4. Percebe que o 10 aqui está repetido. Então, o 10, ele pode aplicar de 1 a 5. Ah, Rafael, traduz isso para mim que você está me deixando confuso. Então, está dizendo ali que as autoridades de 4 até a 10, elas podem aplicar as sanções por motivo de transgressão de 1 até 5. E no parágrafo seguinte, vai dizer que dá 10 até a 14, mas como o 10 já está aqui em cima, não vai mudar nada, então vai ser da 11 a 14, pode aplicar as sanções de 1 a 4. Agora, traduzindo, fica bem mais simples. O governador pode punir por advertência, repreensão, reprimenda, prestação de serviço de natureza preferencialmente operacional, transferência a bem da ética e disciplina, quer dizer, mudar o cara de unidade, de cidade, excluir a bem da disciplina, da ética da disciplina na praça, perda das prerrogativas para oficiais e praça e perda do posto da patente exclusiva de oficiais. Tá? O 6º e o 8º são praticamente a mesma coisa. A exclusão a bem da ética da disciplina é para a praça, ela é excluída da corporação, e a perda do posto da patente, com consequência de demissão, também é exclusiva do oficial, mas são a mesma coisa. Então, o governador pode tudo, tá de vermelho aqui. Os dois seguintes, que é o secretário de Segurança Pública e o comandante-geral, pode quase tudo. Só a perda do posto da patente que não, que fica claro. Tudo que é relativo ao oficial, quem define é o governador. Depois, todas essas autoridades, subcomandante-geral, chefe de Estado-Maior, até o comandante de área específica da administração, ele vai aplicar até o 5º. Ele pode transferir o militar. Ele não pode excluir ninguém, mas ele pode transferir o militar de unidade de cidade, além das outras. E, por fim, de acordo com o grau hierárquico, comandante de gestão e finanças, comandante de batalhão, quer dizer, a unidade operacional, comandante de companhia operacional, e outros oficiais, eles podem aplicar a sanção até a prestação de serviço de natureza preferencialmente operacional. Então, se cair lá no concurso, o comandante do batalhão, após o cabo João cometer diversas transgressões de natureza grave, foi determinado pelo comandante do batalhão, ou foi aplicado como pena pelo comandante do batalhão, a transferência a bem da ética da disciplina da unidade para outra. É falso. O comandante de unidade, ele não transfere
ou militar a bem da ética e da disciplina. Quem pode fazer isso são do subcomandante-geral até comandantes de áreas específicas, comandantes regionais. O comandante de unidade operacional, de batalhão e de companhia, ele pode, no máximo, aplicar a sanção de prestação de serviço de natureza preferencialmente operacional. Seguindo, então, a gente aplicando lá as autoridades, a gente entendeu quais são as autoridades que podem aplicar cada tipo de sanção. Vale ressaltar aqui o que está escrito no parágrafo 6º, que resumindo é o seguinte: se você tem um militar que está sujeito a 2 comandantes em determinado momento, quem que vai aplicar a punição é aquele que for o mais antigo, que tiver em nível mais elevado. Então, quando 2 autoridades de níveis hierárquicos diferentes, com competência sobre o transgressor, conhecem o processo, ou seja, ficam sabendo, a que tem um nível mais elevado competirá a punir. É ela que vai aplicar a sanção. Só se ela entender que aquela sanção deve ser dada pelos limites competentes da autoridade mais moderna. Exemplo: o militar trabalha num comando geral e ele tira um serviço extraordinário em um batalhão. Lá no batalhão ele comete um ato de transgressão disciplinar e é iniciado um processo. Quem tem a competência onde ele está prestando serviço, que é o comandante do batalhão, ou lá do comando geral, que ele está sujeito ao comandante geral. A competência maior é da autoridade maior, do comandante geral. Só que ele pode, se ele entender que o ato foi restrito lá, ele pode deixar que a autoridade mais moderna ela assuma a punição, ela assuma o processo e aplique a punição, aplique a sanção. Tá? Na prática é o seguinte: o mais antigo pode abrir mão de poder punir se tiver sujeito a um mais moderno também. Só que, se ele quiser também, ele pode tirar o processo do mais moderno e ele tomar a decisão. Tá? O mais antigo tem essa precedência. Seguindo, parágrafo 7º, quando uma autoridade, ao julgar uma transgressão, concluir que a punição a ser aplicada está além do limite máximo que lhe é autorizado, cabe à mesma solicitar à autoridade superior com competência disciplinar a aplicação da punição devida. Então, vou repetir: o comandante de batalhão, ele tem um militar que tem transgressões graves e ele pode aplicar, no máximo, até a punição de prestação de serviço operacional. Mas ele entende que o militar não é mais compatível com a unidade, os colegas de serviço não querem trabalhar mais com ele, a sociedade daquela cidade entende que aquele militar não deve trabalhar mais, então ele quer que transfere o militar a bem da disciplina. E ele não pode. Aí ele solicita ao seu comando superior, o comandante regional, que faça isso. O comandante vai conhecer do processo e vai aplicar essa sanção. A autoridade que instalar o processo, na esfera dos limites de sua competência, também deverá solucionar e aplicar a sanção. Então, o processo começou por uma autoridade, um comandante de batalhão, um comandante regional, é ele quem decide no final. Quando não tem mais a competência para aplicar, porque ela ficou maior, os autos do processo são encaminhados àquela que o militar punido seja subordinado para fim de cumprimento. É a mesma coisa que a gente viu antes. Se a punição for maior do que a que a autoridade instauradora tem capacidade de aplicar, ele vai passar para a autoridade superior. Para finalizar essa aula, o militar que tiver conhecimento de um fato contrário à disciplina deverá levar a ocorrência ao conhecimento por escrito ou verbalmente em tempo hábil ao seu comando imediato. Infelizmente, aqui não cabe esconder faltas. Você tem que informar. Não é errado, é dedo duro, é traíra. Não. Porque o contrário vai acontecer. Se você falhar, alguém vai te denunciar. Por quê? Porque a nossa conduta deve ser irrepreensível e ilibada. Ao militar não cabe a conduta inadequada. A informação deve ser clara, concisa, precisa e conter dados capazes de identificar as pessoas ou coisas envolvidas. O local, data e hora da ocorrência e caracterizar as circunstâncias do fato. Opa, o que isso quer dizer? Lá no artigo 13 diz que o cara tem que contar para o seu comandante o que o outro fez de errado. Só que não é para ficar criando intriga nem abobrinha, porque senão a convivência dentro da caserna, dentro do ambiente militar, era insuportável. E não é. Não ocorre isso o tempo todo. Isso é raro. O militar, a cometer transgressão é um ato que é exceção, não é regra. Tá? Mas para evitar que o cara seja sacana, que fica de dedo duro, de picuinha sacaneando, a informação tem que ser clara, concisa, precisa, com dados que identifiquem a pessoa ou as coisas, local,
data e hora. Ah, não é chegar e falar, eu acho que o fulano ali, ele tá desviando dinheiro aqui do quartel. Não, ele tem que apresentar provas para denúncia, porque senão ele vai estar mentindo. Se fez uma denúncia mentirosa, o cara que está cometendo a transgressão, ele vai ser punido. Com certeza. No artigo 14, caso a ocorrência de transgressão disciplinar envolver militares de duas ou mais organizações, o que vai acontecer? Quem ficar sabendo, tem um militar de Goiânia e um militar de Anápolis que cometeram transgressões disciplinares juntos, tá? Brigaram, houve qualquer coisa do tipo. O comandante regional daquela área é quem vai assumir o processo. E se eles forem de unidades que não estão sujeitos ao mesmo comando regional, quem assume o processo é o comando de correições e disciplina. Tá? O que significa isso? O militar vai ser apurado no grau superior, é um grau hierárquico superior, é que vai analisar os casos, porque são militares de várias unidades, certo? Caso seja de organizações militares diferentes, de instituições diferentes, ou seja, da PM do bombeiro, ou do bombeiro e do exército, o comandante do bombeiro ou da PM vai tomar a providência do seu militar e vai informar o comandante daquele outro militar, se ele é da polícia militar, se ele é do exército, se ele é da marinha ou da aeronáutica, o que está acontecendo para que ele lá tome as providências cabíveis. A gente finaliza essa aula e a partir da próxima aula a gente vai falar da questão das transgressões disciplinares.